Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao 8º episódio do nosso Lovecast. E no programa de hoje temos uma convidada super especial. Mas antes de eu apresentar a minha convidada, deixa eu dar os recados importantes. Recado número 1, vocês já sabem, nosso programa é interativo. O que isso quer dizer? Você tem a possibilidade de participar aqui comigo e entrevistar os meus convidados, mas só no 11º episódio, isto é, de 10 em 10 episódios eu convido um de vocês para estar aqui comigo e entrevistar os meus convidados. Para tal, o que precisas fazer? Preencher a lista de presenças que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar um link, você tem que deixar os seus dados e colocar a palavra-chave. A palavra-chave nós deixamos no meio ou no fim do episódio. Recado número 2, agradecer a nossa parceira, a Tráfego Promos, que é uma empresa de prestação de serviços de anúncios na internet. Presta serviços para a Escola do Excel, a Slane Cakes, Luane, Solange, entre várias outras empresas. E também temos um presente especial para a nossa convidada. Pode abrir. Uau, interessante. É que cada episódio é diferente e é único. Nunca mais teremos um 8º episódio. Então nada mais justo que eternizarmos esse momento. Uau, que lindo. Amei. Que bom. Bem giro. Minha câmera qual é? É esta aqui. Ótimo. Okay. Uau. Pode ficar aqui assim. Pode deixar aqui. Sim. E já pode se apresentar para os nossos convidados. Bom, meu nome é Rose, que é Facintimani. Ok. Sou uma mulher linda, abençoada. Graças a Deus. Costumo dizer que eu sou xodozinha de Deus. Muito bem. Então, sou pastora, licenciada em Linguística, formada também em Psicoterapia. E estou especializada sou psicoterapeuta familiar. Trabalho em conjunto com meu esposo na liderança do Ministério Valente na Fé, ele é o fundador. Sim. E eu sou cofundadora. E ele esteve cá no episódio antepassado. Oh, que maravilha! No episódio passado tivemos também uma psicóloga. Uau! Então esta conversa vai ser muito interessante. Exatamente. Então, deixa eu só dar um contexto. O nosso programa ele é virado para relacionamentos profissionais, assim como sociais. Uau. Em alguns episódios, por exemplo, já tivemos uma educadora financeira, já tivemos uma gestora de RH. Então sempre buscamos a especialidade do nosso convidado e viramos para aquilo que é o nosso conteúdo, que é relacionamentos. Exato. Então a nossa conversa também vai ser guiada nesse rumo, né? Estamos aqui para isso. Exatamente. Estou Acima aqui de para tudo, isso. nós queremos ensinar. O nosso programa é mesmo para poder ensinar. E todos os programas anteriores foram muito educativos mesmo. E esse também, de certeza que vai ser. Okay. Vamos começar com a infância. Eu gosto sempre de começar pela infância e ir para a fase da juventude e depois vamos para a fase do casamento. Vamos começar com a infância. Quais são os bons modos ou quais são as boas maneiras de nós educarmos os nossos filhos? A pastora é mãe também. Está aqui o teu filho. Está lá no silêncio, queria aparecer. Quais são os bons modos? Como é que nós podemos educar os nossos filhos para que eles não saiam da fase da infância traumatizados e levem esse trauma para a fase da juventude ou da adolescência, por exemplo? Bom, a educação de filhos é uma das matérias que eu tive que sentar, estudar e louvo mesmo a Deus também pelo marido que eu tenho, que ele é um super, como é que eu posso dizer? É uma pessoa que acompanha bastante a forma como nós estamos educando os nossos filhos. Bom, infelizmente, eu não tive uma boa infância. Saí de lá super traumatizada, primeiro pela separação prematura dos meus pais. Esse foi o primeiro ponto. A seguir, porque eu tive uma infância em que tive várias pessoas me educando. Fui educada por madrastas que depois
desapareceram, ficaram ex de meu pai. Fui educada pela minha avó, que tinha uma educação mesmo muito rigorosa, rija. Fui educada pelas minhas tias, que também aprenderam da mãe, não é? Uma educação assim muito... muito rija. Então, cresci muito na base da apurada. Entre tantas coisas, tive que desenvolver métodos de autodefesa, como mentira, ter que ocultar muitas coisas por saber que iria me dar mal, não é? Então eu cresci sem muito amor e sem um exemplo daquilo que realmente deve ser uma família. Minha adolescência também foi assim mesmo, conturbada, né? Aos pinos, pronto. Cheguei na juventude. Então, por causa de tudo isso que eu passei e a forma como eu fui educada, eu sempre sonhei uma família diferente. E eu percebia que eu sou responsável por desenhar e construir um tipo de família saudável. Então eu fui dedicando a minha vida estudando e fui me apaixonando por famílias organizadas. Sim. Eu lembro que no início da minha juventude, eu brincava com uma senhora que era casada, que tinha uma família que eu apreciava. Então eu sempre ia para a casa dela, era minha vizinha, ia para a casa dela, Dona Isabel, se estiver a me ver, beijo muito grande. Não imaginam como ela foi muito importante para eu poder desenhar o tipo de família que eu queria ter. Então, eu aprendi muito com eles. Infelizmente, depois de muito tempo, eles depois separaram-se. Vi, né, anos atrás que separaram-se, mas no início aquilo era uma coisa muito bonita e eu dizia, eu tenho que viver uma coisa igual. Depois eu conheci também um casal de pastores brasileiros. Eles eram missionários e eu achei graça e eu visitava, ia para casa deles e tudo mais. Eu fui ver que não, isto aqui é família. Aquilo era tão lindo, maravilhoso. Eu convivia com eles, de quando eu vi dormia lá. Então eu ia aprendendo, vendo e dizia é exatamente isto que eu quero copiar para a minha família. Porque dentro da minha casa eu não tinha exemplo. Meu pai não foi exemplo de um bom marido, minha madrasta não foi exemplo de uma boa esposa, boa mãe. Não tenho referências dentro da minha família. Sim. Não tenho referências mesmo. Então, quando eu tive a minha filha, a minha primeira filha e tudo mais, eu fui aquela mãezona, até hoje sou uma mãe super protetora porque eu não fui protegida e passei muita coisa na vida. Por causa disso, quando ela atinge a adolescência, eu comecei a ser um bocadinho mais rija. Sim. Comecei a repetir o que fizeram comigo. Com a minha filha mais velha, mas não era o que eu queria ser. Sim. É meio que de uma forma inconsciente que nós fazemos isso. É que o nosso subconsciente é terrível em armazenar o que é tóxico para nós. E se você não trata o seu subconsciente, você corre o risco de ser fotocopiador ou fotocopiadora e voltar a repetir aquilo que você nem gostaria. É a mesma coisa com relacionamentos. Quando a nossa criança emocional, ela não está curada, infelizmente nós atraímos o mesmo tipo de pessoa. Existem pessoas que dizem, não existe homem fiel, porque nunca encontrou um homem fiel, mas existem tantos homens fiéis, mas ela atrai infiéis. Há pessoas que dizem, todos os homens são agressivos, mas nem todos são agressivos. Ela atrai um tipo de homem, atrai sempre homens agressivos. E se nós formos a ver, é que é uma pessoa que cresceu num ambiente de muita agressividade, num ambiente em que viu muita violência, em que não foi amado, foi abandonado, foi traído. Então,
aquilo no nosso subconsciente vai criar uma energia, uma atmosfera. Já encontraste alguém que tu olhaste para a pessoa e dizes, não vou com a cara dessa pessoa. Não, mesmo sem ter falado com a pessoa. Não falaste com a pessoa não te fez nada. Sim. E às vezes não sabes muito da pessoa. E tu vês a pessoa, não vais com a pessoa. É o tipo de energia que aquela pessoa carrega. E ela pode ser uma pessoa que em qualquer lugar que ela vai é rejeitada. Sim. Nos relacionamentos sempre é a opção B, é uma pessoa rejeitada. Sim. Então é necessário, não é, termos uma consciência de trabalhar primeiro em nós, principalmente para curar a nossa criança interior de modo a sermos bons educadores. Sim. O tipo de educação que eu tive na minha infância foi uma educação extremamente deficiente. Eu era repreendida por coisas que eu não sabia, que ninguém me ensinou. Batiam-me por coisa errada que eu fiz, mas ninguém me ensinou o que é certo. E nem me ensinavam o que era certo. Batiam-me, às vezes eu não sabia por que estavam a me bater. Eu chegava, chorava e tentava buscar resposta. O que foi que eu fiz? Será que o que eu fiz merece para me tratarem desse jeito? Então, às vezes eu pensava assim, porque eu não tenho mãe aqui. Eu estou a sofrer isso porque minha mãe não está. Se minha mãe estivesse, ela ia me proteger, ela ia fazer isto, ia colar, fazer isso porque não tenho com quem queixar. E acabei crescendo, a forma como eu fui educada de uma forma muito rigorosa. Eu acabei sendo uma pessoa extremamente submissa e uma pessoa que aceitava tudo. Sim. Então foi preciso eu desconstruir isso, ressignificar a minha vida para eu ter felicidade e ter prazer na minha própria vida. Sim. Então, por causa disso, algumas coisas já haviam ficado em mim. Quem me chama a atenção é o meu esposo. Okay. Ele diz, Rose, a forma como falas com a Niurka, tu vais perder a ela. Tu vais criar uma inimiga, tu beiras de qualquer maneira. Tu falas, és muito agressiva, tu queres que ela seja alguma coisa que ela não é e não te preocupas com isso. E a minha filha mais velha é super sensível às palavras. Então eu magoava a ela sem me aperceber e sem querer. Sim. Olha só. Então é preciso para todos os pais que estão a ver este vídeo, que eles busquem se curar para ser pais. Sim. E, às vezes, essas doenças emocionais, essas feridas emocionais, elas se manifestam no momento em que você pensa que você superou. Sim. O subconsciente, ele vai repetir. De uma forma inconsciente, você vai repetir as mesmas coisas que te fizeram. Sim. Então, a educação de filhos, em primeiro lugar, nós temos que estudar o tipo de temperamento que nós das crianças que nós temos. Eu tenho 3 crianças que têm temperamentos diferentes, que têm caráteres diferentes. Sim. São 3 pessoas que não podem ser educadas da mesma forma. Quando educas todos os filhos da mesma forma, enquanto eles têm temperamentos diferentes, depois há um que acha que o outro é que é mais amado, o outro é mais protegido. Eles começam a ver a diferença, não é? Que existe na forma de tratamento, porque você trata da mesma forma, mas há quem aquilo leva por tabela, é muito simples. Há quem é muito difícil, porque tem um temperamento talvez mais introvertido, ou outro mais extrovertido, ou porque a outra pessoa é fleumática, o outro é sanguíneo, o outro é melancólico, e outro... Então, nós temos um mundo, os 4 tipos de temperamento você pode ter dentro da tua casa, ou combinação de temperamentos. Sim. Então, é importante estudar a criança, principalmente na segunda infância. Na primeira infância, dificilmente você vai conhecer o temperamento da criança, mas na segunda infância, ela já começa a mostrar, a manifestar
quem realmente ela é. Então, ao manifestar, você já começa a desenhar uma forma de falar com essa pessoa, essa criança, de uma forma assertiva, como ela pode entender e ouvir aquilo que você quer. Sim. Nem sempre nós precisamos estar a gritar, a berrar, apesar de ser algo que às vezes acontece de uma forma inconsciente. Sim. Você dá por ti, já gritou, porque alguma coisa não está fora do local, mas aos gritos ninguém ouve. Cria autodefesa, a pessoa se defende, e quando se defende a pessoa fica surda. Sim. Não consegue ouvir e amanhã vai repetir o mesmo erro. Sim. Então, quando nós curamos a nossa criança interior, o que nós vamos ter é que nós vamos ter muita cautela e vamos perceber o tipo de criança que nós temos para não a traumatizar. Sim. Para não matar os sonhos dessa criança, para não deprimir esta criança. E, acima de tudo, para nós podermos ter afeto, criar afeto e termos a criança perto de nós e nos tem como role model, né? Como um modelo, tem pai como super-herói, mãe como heroína, como alguém muito importante que não pode faltar na vida. Então, porque nós somos aquelas pessoas que temos que forjar, moldar o caráter da criança, porque a criança vai mostrando o seu caráter na segunda infância, a partir dos 5 anos para cima vai mostrando o caráter. Então nós precisamos saber como é que nós moldamos este caráter, tendo em conta o temperamento da criança. Sim. Porque se você é uma criança melancólica e você forja de um jeito que essa criança se sente lixo, inútil, então a criança fica pior. Fica Sim. deprimida, fica fechada e dificilmente vai desenvolver de uma forma produtiva, não é? E vai ter aqueles frutos que todos os pais desejam. Sim. Então é preciso ver isso, é preciso também perceber o tipo de personalidade que esta criança tem. A personalidade nos faz perceber o potencial desta criança. Sim. Como esta criança é, a proatividade dela, sua própria individualidade. Então, nós ajudamos a desenvolver isso de acordo com a personalidade que esta pessoa tem. Se a personalidade não for uma personalidade saudável, nós ajudamos essa criança a se autodescobrir e também, por si só, a trabalhar nela ou influenciá-la a poder ter uma personalidade saudável. Exatamente, faz total sentido isso. E à medida que ia falando, eu também ia me revendo, tipo, na infância, como é que eu cresci, era mesmo a base de voz alta, gritaria, esporada, então isso foi... Mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu não queira absorver tudo aquilo, aquilo ficou no meu subconsciente. Ficou. Hoje eu sou uma pessoa que não demora a ficar chateado. Grito à toa do nada, mas não é porque eu quero, é Exato. Algo mesmo que aconteceu lá da infância. Ok, muito bem, obrigado. E vamos passar agora para a fase da juventude. Os nossos primeiros relacionamentos, muitas vezes, esses também nos traumatizam. Porque ou somos inocentes demais, ou encontramos pessoas que nos magoam, vieram também com seus traumas. Como é que nós lidamos com essa situação dos primeiros relacionamentos? Bom, vou dar o meu exemplo. Sim, fica à vontade. Bom, o meu primeiro relacionamento foi terrível. Okay. Primeiro porque eu me relacionei por influência, né? Okay. Influência... As minhas todas amigas tinham namorados e Sim. contavam as coisas de namorado e eu não tinha namorado. Yeah. Então eu me vi forçada, Sim. naquele momento, também a trazer uma história. Isso eu lembro muito. Sim, eu lembro que eu tive que inventar a minha primeira vez enquanto eu era virgem. Okay. Ela já ia contar e eu tive que inventar uma história para okay. também me sentir no círculo. Sim, sim. Então eu inventei uma história que foi assim, veio me buscar, não sei aonde. Inventei, mas não existia ninguém. Pronto, então depois me apaixonei por um rapaz e entrei no relacionamento. Na verdade, até antes disso,
Já tive, assim, acho que agora as meninas agora chamam de crush. Crush, dizem que tem um crush, que eu não sei. Eu tive um crush com um professor na 8ª classe. Ok. Ele era meu professor e eu acho que ele tinha a idade do meu pai. Ok. Mas por que isso aconteceu? Consegue? Eu acho, hoje quando eu vejo, ele faz o meu tipo. Ok. O tipo de homem que eu aprecio. Ok. Então, acho que eu olhei, não sei, eu olhei para o professor. E naquele ano eu fui muito boa a matemática, era meu professor de matemática. Nunca fui tão boa a matemática como naquele ano, porque Ok. queria impressionar. Impressionar, sim. Exato, até lembro que no aniversário dele comprei um presente, ofereci, mas ele era uma pessoa super, super boa, porque eu creio que se fosse uma pessoa malandra teria se aproveitado de mim. Sim, mas ele não, ele foi um super profissional e eu agradeço muito a Deus mesmo por aquele professor. Ele foi mesmo nunca mais vi, nunca mais soube dele, mas ele foi mesmo um professor que ou eu não transpareci, mas ele não se aproveitou. E eu sempre era daquelas meninas que no fim da aula sempre tinha uma dúvida, tinha isto, aquilo, mas não tinha nada. Eu só queria ter um tempinho, sim, com o professor. Então, depois tive o meu primeiro namorado, que foi uma relação em que namorei sozinha. Ok. Namorei sozinha 2 anos. Ok. Eu namorava com ele, ele não namorava comigo. Como assim? Namorou sozinha? Bom, quando eu falo namorar sozinho, eu falo em que eu dava tudo pela relação, fazia tudo, mas ele tinha outras relações. Ok. E eu não era a principal, e eu não sabia. Só fui, quando eu descobri, já passava 2 anos. Ok. Porque a gente sempre sonha que o nosso primeiro namorado vai ser nosso esposo, o pai dos nossos filhos. Então, é muita inocência e me feri tanto, 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 tanto. Não era amada, não era assumida e geralmente muitas pessoas nessa idade da juventude, porque foi no início da minha juventude, estava a sair da adolescência para a juventude, eu tinha 17 anos. Nessa fase, o que acontece é que as pessoas olham para relacionamento como uma brincadeira. Ok. Algumas pessoas. E algumas pessoas entram mesmo sérias. Como eu entrei séria no relacionamento. E a pessoa que entra séria se magoa demais. E os jovens, mesmo meninas, hoje em dia, já entram só para se divertir sem nenhum compromisso. Exatamente. Então, foi a mesma coisa. É incrível que quando eu me separei dele, ele nem notou que eu tinha me separado dele. Ok. Não percebeu que nós estávamos separados. Sim. Mas vamos educar as pessoas a partir dessa história. Quais eram as atitudes dele e quais eram as atitudes da pastora e como é que a pastora lidou com isso nesse período? Como é que nós descobrimos que estamos numa relação em que só nós é que estamos a namorar e a outra pessoa não está? Sim. Primeiro porque eu dava tudo pela relação. Eu alimentava a relação, eu é que visitava mais, eu é que oferecia presentes, eu é que estava, posso dizer, sempre disponível. Ele não me apresentava, né? Os amigos só sabiam que ele tinha alguma coisa comigo, mas em nenhum momento me apresentava, não saía para passear comigo. Tinha vergonha, né? Posso assim dizer, eu acho que na altura ele até tinha vergonha de mim. E eu ia para lá, fazia de tudo, né? Fazia de tudo. Eu poderia estar zangada, por exemplo, houve um dia que eu encontrei ele com alguém. Perguntei quem era essa pessoa, disse que era minha namorada. Eu perguntei, disse que tu és minha amiga. Okay. Então, eu fui para casa, ele depois de um tempo veio para minha casa e disse, porque tu também perguntaste de um jeito. Culpou-me, né?
Toda a culpa foi minha. E eu, como estava apaixonada e não sabia muita coisa sobre relacionamento, perdoei, né? Pediu desculpas. Nem sei se chegou a pedir desculpas. Só sei que ele me culpou de eu ter lhe encontrado com alguém e ter perguntado. Então, geralmente, quando tu tens uma pessoa que te culpa da coisa errada que ele fez, não é? Olha você como culpado, né, da traição, culpado por ter chegado no momento errado. E era bom ele me ter, porque se ele quisesse alguma coisa, quisesse um dinheiro, quisesse não sei o que, eu é que dava. Sim, estava lá disponível para dar. Eu dava dinheiro a ele, trançava pessoas, ganhava algum dinheiro ainda muito nova. Então, às vezes, queria sair com amigos, não sei o que, passava dali, pegava algum dinheiro, eu dava porque eu gostava dele. Mas eu nunca recebi nenhum presente dele. Um só. Sim. Nunca tive um momento assim, ou que ele me apresentasse a pessoas, ou estivesse comigo, e tu sentisses que esta pessoa está feliz por me ter e me considera. Ele sempre me achou que eu era pouco para ele. Sim. Ele só descobriu que nós não estávamos juntos, acho que 7 ou 5 anos depois, quando descobriu que eu estava a casar, que eu tinha casado. Ele foi buscar satisfações com a minha irmã. Como Rose casou, Rose é minha. Mas como é que desperta dessa situação e decide abandonar? Eu despertei uma vez que eu fui para... Ele veio para a minha casa para me buscar, né? Eu fui para a casa dele, ficamos lá e já era muito tarde. Quando eram, acho que 23 e tal, eram becos para sair da zona onde ele vivia. E para entrar na minha casa também eram becos. E eu nunca fui uma moça de noites, de noitadas, de discotecas, nunca fui. Mesmo antes de eu conhecer a Jesus. Então, eu sempre fui muito caseira e tudo mais. Então, naquela hora eu disse, olha, eu preciso ir para casa. Acho que eram por aí 23, acho que foi o dia que fiquei muito tempo lá. Acho que eram 23 ou... Pouco próximo disso. Para as 0. Então, eu pedi a ele que me acompanhasse, ele negou. Ok. Eu disse... Então, eu acabei saindo. E quando eu saio, meu coração bateu tanto. Da casa dele até lá, ia correndo, olhando para trás. E eu disse, mas por que eu tenho que viver isto? Sim. Eu nem programei vir para aqui. E eu não posso dormir em casa de ninguém. Eu fui educada assim, nem em casa familiar já era muito difícil eu dormir. Eu comecei a pensar, a ir, a correr, eu disse, pá, melhor eu sair disto. Eu nem despedi a ele, acredita? E ele nem notou que eu já tinha ido embora. Acho que levou muito tempo para ele perceber que nós não estávamos juntos, porque ele, em nenhum momento, o único trabalho que ele fez foi conquistar-me. Chegou, conquistou-me e tudo mais. Mas se eu lhe aceitar, ele ficou o alecrim dourado da relação e eu é que fazia tudo. E ele era o tal que só tinha que receber tudo de mim. Então, infelizmente, muitas jovens mesmo passam por isso. Eu vejo mesmo nos atendimentos, em pessoas, há muitos homens que brincam com muitas mulheres e às vezes magoam demais e eles não percebem a mágoa. Foi difícil superar aquilo, era um sonho casar com aquela pessoa, ter filhos com aquela pessoa. Eu estava muito séria na relação, eu já entrei para dar certo. E investi tudo, minha força, meu dinheiro, tudo, para poder manter aquela relação. E nós encontramos pessoas assim, que conquistam, elas não
tem nenhum objetivo, nem emocional, nem responsabilidade emocional tem com aquela pessoa. Sim. Simplesmente porque tem aquela pessoa, tem alguns benefícios, ou vai ter um sexo barato, ou porque vai ter algumas coisas e geralmente acaba manipulando a pessoa, só dizendo à pessoa que eu te amo, não sei o que, vai mantendo a pessoa assim. Outros nem precisam fazer muito. Existem pessoas que sabem exatamente como fazer uma mulher se apaixonar por um homem. Sim. Então, ela te deixa apaixonada para você estar numa situação de manipulável. Ele te manipula. Durante muito tempo manipula. Manipula e você está dentro de uma relação em que você que está a namorar sozinho e a pessoa não está aí, a pessoa só diz que te ama, mas não faz nada por ti. Sim. Não se esforça, não assume a relação, você sempre está na sombra, você sempre tem que aguentar, você tem que estar no oculto e a pessoa em nenhum momento te assume. De repente você pode ver a pessoa ir ao altar. Sim. Pode ver a pessoa ok, se for uma pessoa comprometida, você pode ver de repente engravidou de novo a esposa. Você pode ver a pessoa que está a levar a sua vida e quando está contigo parece que és a pessoa mais especial da face da terra naquele momento que vocês estão juntos. E às vezes é você que faz isso. Sim. E às vezes ele pode te chamar ou falar contigo pela necessidade momentânea dela, mas você não passa de um biscoito. Sim. Eu acho isso muito triste. É terrível. E como é que superou isso? Porque às vezes, quando passamos por isso, é normal nós ficarmos traumatizados e acharmos que... Sim. Às vezes até nos culpamos, dizemos, não, eu não sirvo para namorar, ou eu não vou casar, sim, etc. Como é que a pastora superou isso e conseguiu ultrapassar e entrar numa nova relação? Bom, eu dei um break. Ok. Dei um break, fiquei um tempo sozinha. E depois eu tive um outro relacionamento que também, também acho que eu era uma opção. Ok. Novamente, sim, olha só, era uma opção e nesse relacionamento a pessoa veio, quer dizer, eu vi até a surgir uma outra pessoa, okay, enquanto eu existia. Sim. E às vezes as pessoas, quando você é mais nova, começam a ouvir que tem que lutar por amor, não sei o que, então sim, eu lutei. Eu lutei por amor. Então, e eu cheguei a perceber que não se luta por amor. Ou é, sim, ou não é. Ok. Boa. Não se luta por amor. Lutar por amor é eu e meu parceiro a lutarmos para proteger o nosso amor. Não é uma pessoa a lutar sozinha. Sim. É outra viver o que quer viver. Sim. Ok. Então eu lutei sozinha. Eu me lembro que numa quinta-feira antes dele se casar, ele veio ter comigo para dizer que eu era o amor da vida dele. Fala que sério. Ele, sim, que ele me amava, que não sabe por que está a casar-se, okay, que ele ia se casar, mas porque estava a ser forçado e tudo mais. Eu creio que ele estava a preparar uma plataforma para eu continuar com ele, mas já como amante. Ele numa outra relação casada. Ele numa outra relação casada. Eu despedi-me dele. Eu lembro que no dia que ele se casou, foi um dia que eu andei tanto. Andar mesmo. Andar. Pegar em mim, andei a falar comigo sozinha. Andar mesmo, sem destino. Pegar em mim, começar eu acho que estava a entrar em depressão, uma coisa igual. Okay. Então, para dizer para as pessoas que estão lá que num relacionamento se luta em conjunto. Não é uma pessoa a lutar, sempre vais perder se você estar a lutar sozinho. Okay. Tem que ser os dois a lutarem pelo relacionamento. Uma pessoa sozinha não faz absolutamente nada. E é extremamente revoltante quando tu encontras homens que não conseguem ser leais, não conseguem ser
fiéis, não conseguem priorizar uma pessoa. Que a pessoa está dentro da relação, depois vai puxar uma outra pessoa para entrar dentro da relação e de repente tu vês que um dia você foi principal. Sim. E hoje você está a ser descartado. Eu acho que quando você se sente descartado, é uma sensação muito ruim. Você se sente lixo, você se sente uma pessoa inválida, você se sente uma pessoa... E como não carregar isso para outra relação? Bom, novamente eu dei um break. Okay. Porque uma pessoa precisa se curar sempre que sai de um relacionamento. Okay. As pessoas são imprevisíveis e muitas vezes você não é culpado por aquilo que a outra pessoa é. Uhum. É preciso dar uma pausa e se curar, trabalhar em si no seu emocional. Poxa, eu estou a vir de uma infância em que eu não fui amada, entro na juventude à espera de encontrar pelo menos o amor da minha vida. E quando eu cheguei só eram rasteiras. Eu só estava a cair. E eu lembro que a minha terceira relação, que depois eu parei, eu acho que foi a relação mais bonita que eu tive na minha juventude, antes até de conhecer a Jesus. Okay. Conheci um moço, tudo mais, e eu estudava até aqui na Manhanga, ele vinha, eu saía às 12, vinha na escola, pegava, me abraçava, aquele relacionamento de novela, tudo muito bonito. Okay. Do nada deu um chá de sumiço, desapareceu sem mais nem menos. Okay. Ligar nada, procurar nada, até eu ir ao trabalho dele. Okay. Tá tudo bem, isso que ando com muito trabalho, não sei o que, fico sem tempo. Uma situação que eu não entendi nada. Então, fiquei muito triste porque tive esperanças que agora sim encontrei mesmo o amor. Então, daí eu decidi mesmo que namorar não era para mim, que eu tinha que me focar nos estudos, na formação, em outras coisas, que eu tinha que esquecer isso. E realmente esqueci. Esqueci, formei-me, fiz muitos cursos, participei em muitos trainings, me envolvi em tanta coisa, eu gastei minha juventude de uma forma muito, muito boa. Me formei bastante, eu terminava um curso e ia para o outro. Há uma organização de jovens, eu acho que eu participei em muitas coisas, até fiz parte da geração BIS, esses projetos sobre HIV SIDA estavam a bater naquela altura, participei, entrava, participei em muitos acampamentos, em muitos treinamentos. Enfim, eu fui me conectando com essas redes, essas pessoas. A igreja também que eu frequentava na altura era uma igreja que tinha muitos eventos de jovens dentro, fora do país, nas províncias. Viajei bastante, me envolvi tanto, me envolvi com canto, com tanta coisa. E foi tão bom, porque tudo isso fez a Rose que eu sou hoje. Então, daí depois tive já aquele momento em que parecia que todo mundo tem alguém, menos eu. Se tudo não está a se acertar. Até aquela menininha do bairro está com um menininho, não está a se acertar, menos eu. A família já começou a exigir, então não nos apresenta ninguém. A pressão da própria sociedade, amigas que você estudou com elas estão a perguntar, então que tal? Já tens filho? Não, nem tenho ninguém. Já está na hora, já não sei o quê. A autopressão, porque eu acho que a pior de todas as pressões é a autopressão. Quando você sente e diz, eu preciso ter alguém.
e chega. Já fiquei muito tempo, eu preciso ter alguém. E eu depois tive de uma situação em que a minha irmã mais nova estava para se apresentar e algumas pessoas da família perguntavam, e você? Sim. Assim, Como se aquilo fosse errado. Sim. Então, comecei a ter um pouco de depressão, me sentir pressionada e parece que quanto mais tu queres, mais difícil é. Sim. Pronto. Acabei me entregando a Jesus, me converti, foi tão bom. E depois é que eu conheci o amor da minha vida. Ok. Que me mostrou que me mostrou e provou porque é que eu não dei certo com outras pessoas. Não tinha que ser. Não tinha que ser. Eu falo para as minhas filhas da igreja, digo, olha, se eu soubesse que em 2007 eu teria o maior encontro da minha vida, eu teria me guardado. Eu teria relaxado. Sim. Porque encontrei uma pessoa que fez tudo diferente do que os outros fizeram. Me honrou, me amou, me aceitou, tem muito orgulho, me mentoreou, me tornou a mulher que eu sou hoje. Uma pessoa que me respeita bastante, me deu filhos lindos, lindos, lindos. Enfim, É maravilhoso. É algo. Como é que foi? Como é que identificou? Como é que soube que era ele? Como é que identificou? Ou como é que se conheceram e teve a certeza de que era ele? Bom, primeiro eu conheci ele numa vigília, ele a pregar. Ok. Eu fui presa à vigília e quando chego lá, ele pregava sobre Patmos, lugar das revelações. Ele pregou. Foi minha primeira vez lá. Pregou. Parou, olhou para mim assim e disse, hoje Deus trouxe a minha esposa. Ok. Eu olhei. Diante de todos? Diante de todos. Ele olhou para mim e falou isso. E começou a pregar, continuou a pregar. Ok. E nós não falamos depois. Ok. Não falamos nem um mês depois. nem 2 meses depois. Ok. E fomos indo. Então, e eu também naquele dia não tinha nenhum sentimento por ele, só me maravilhei pela qualidade do homem, a unção que ele carregava, o poder, a forma espetacular como Deus estava a lhe usar naquele momento. Foi um uau, eu nunca tinha visto uma atmosfera igual, nunca tinha estado em uma coisa igual e eu me maravilhei tanto com aquilo tudo que eu estava a viver naquele momento. Me maravilhei com a pessoa, para além de ser uma pessoa extremamente interessante. Sim. E meu tipo. Sim. Pronto. Então, também já ficou uma lição. Nós temos que estar em locais onde nós queremos... Vamos lá. Que tipo de pessoa tu queres primeiro? E depois esteja nos locais onde esse tipo de pessoa está. Frequenta. Bom, não taxativamente assim. Ok. Em primeiro lugar, para um relacionamento, você precisa ter autoconhecimento. Ok. Quem você é? O que você quer? Que tipo de pessoa você quer? Onde que você quer chegar na vida? E como é que você quer chegar? Ok. Porque nunca podes te unir com quem tu não queres ser. Ok. Porque as pessoas, quando se unem, se tornam uma só. Então, que tipo de pessoa aquela pessoa é? O que aquela pessoa carrega? O que você aspira na sua própria vida? Sim. 2, é preciso também se curar. Okay. Doenças emocionais são uma realidade. E se você não quebra ou não se reconcilia com a tua criança interior, você vai atrair agressores, atrair pessoas que vão te abandonar, atrair pessoas que vão te trair.
atrair pessoas que vão repetir aquilo tudo que você viveu. Existe tanta gente que diz assim, eu não tenho sorte na vida. Tudo dá errado. Até parece que as pessoas fazem uma reunião antes para me destruírem. Todas as pessoas que eu cruzo com elas fazem isto. Eu agora quero me fechar, não quero saber de ninguém ou de pessoas. A pessoa não consegue compreender que é preciso compreender a si mesmo. De onde que isso vem? É espiritual? É emocional? Que tipo de energia eu carrego? Para eu dar certo, foi preciso eu trabalhar no meu emocional. Foi preciso eu quebrar. É como se eu estivesse debaixo da maldição. Meus pais separados, cresci sem amor, sem nada. Se notares, aquelas pessoas que são amadas pelo pai e mãe, que são super protegidos, não sei o quê, podem se tornar esposa troféu amanhã. Sim. Aquele tipo de esposa que o marido faz tudo por ela. Ela só vive as melhores coisas. E se você ir ver desde lá, pode até ter sido pobre ou que mais foi uma pessoa super amada, super protegida. Então, qualquer pessoa que encontra, aquela pessoa quer lhe amar, quer lhe proteger, quer lhe cuidar, sempre tem um lugar de prioridade. Isso tem a ver com o tipo de energia que nós carregamos. E as pessoas não percebem que nós somos energia. E como diferenciar se esse é um problema emocional ou um problema espiritual? Espiritual se discerne espiritualmente. Você precisa ir à igreja, quebrar maldições, sair do certo cativeiro que você tem. Emocional, você vê como é que foi a tua infância, a tua forma como você cresceu, o que você foi retendo no teu subconsciente. E tudo isso vai transformar-se em uma energia em ti. Então as pessoas olham para ti e veem que aquele ali, vou brincar com ela. A pessoa te encontra, vê. A pessoa que desde nunca teve um namorado que é dele. Sim. Se vai se apaixonar por um homem casado ou por uma mulher casada. Faz sentido. Há quem lhe quer, ela não quer. Quer a pessoa que não lhe quer. Sempre. Quem lhe quer é uma pessoa que, sinceramente, lhe arrepia, lhe deixa mal disposta. Não quero essa pessoa. Me irrita. E vai atrás de quem não lhe quer. Às vezes nós temos que parar um bocadinho e começar a ressignificar a nossa vida. Quando você ressignifica a sua vida, você vai mudar o teu destino. Então, é preciso isso, o autoconhecimento, a escolha assertiva, saber exatamente o que é que eu quero, como é que eu quero. Não é só ir para lugares, porque você pode sair assim, descer as escadas e encontrar o amor da tua vida. Nas escadas. Você pode parar num ponto e de repente o pneu estragar-se, alguém chegar, é o amor da sua vida. Você pode estar num lugar que nunca esteve e nesse dia de ser um encontro que muda o rumo da tua história, da tua vida. Então, é preciso compreender que não é só frequentar lugares onde tem um tipo de pessoa que eu quero. Isso já é um pouco de maranzismo, né? Tipo, ir para Southern Beach, né? Como é que é? É isso? Falei certo? Não sei, também não frequento. Exatamente, isso entro, mas nunca fixei bem o nome. Porque eu sei que os milionários vão para aqui, os não sei o que vão para aqui, então eu acho que não tem muito com isso. É preciso você se organizar e estar preparado. Curar-se de feridas emocionais é muito importante, porque senão você vai descontar em alguém o que você passou com uma outra pessoa. Esta pessoa não merece porque ela não te fez nada. Há pessoas que estão a sofrer coisas que elas não fizeram. Uma outra pessoa é que fez. E a pessoa tomou decisão, agora na próxima relação eu não vou fazer isto, aquilo,
aquilo. A pessoa há de ver isso. A pessoa vai pagar o que a pessoa não fez, o que a pessoa não chegou a fazer a outra pessoa. Mas porque a pessoa não se curou, se fecha, não dá o seu melhor e acaba também sendo infeliz. Sim. Então, é preciso haver uma preparação de raiz, preparar-se mesmo interiormente para poder fazer uma escolha assertiva, ver quem é essa pessoa, qual é o temperamento dessa pessoa, ver qual é a projeção dessa pessoa, aonde é que esta pessoa quer chegar, combina com aquilo que você quer ser, porque casamento é alinhamento, alinhamento de estilo de vida, alinhamento de perspectiva de vida, alinhamento de agenda, alinhamento de projeção, alinhamento de visão. Então não é qualquer pessoa. Onde é que eu quero chegar? Então com quem é que eu tenho que me unir? Sim. E o amor é uma decisão. Muitas pessoas estão preocupadas só com o emocional. Mas o emocional passa depois de um tempo, que é a paixão. Sim. Mas o amor é uma decisão de se manter firme com uma pessoa que é útil em todas as áreas. Sim. Eu estou com a pessoa por amor, mas também porque esta pessoa me é extremamente útil. Útil. E já dentro do casamento, como é que nós mantemos uma boa relação? Como é que nós mantemos um casamento saudável? Bom, existem vários segredos que possam fazer com que o casamento seja saudável. Um deles é o amor. Ok. O amor não é um sentimento. Ok. Você não sente amor. Ok. Você decide amar. Ok. O amor é uma decisão. Ok. O amor é incondicional. Ok. Quando nós tomamos a decisão de se casar com alguém, nós percebemos que esta pessoa é imperfeita, esta pessoa tem seus próprios problemas, às vezes seus próprios traumas, mas nós decidimos amar esta pessoa, estar com esta pessoa, com emoção ou sem emoção, com paixão ou sem paixão. Nós decidimos construir uma vida com esta pessoa. O amor é o elo mais forte de um relacionamento. Quando você coloca o amor em primeiro lugar, você vai perceber que vai suportar coisas que sem amor você não suporta. 2, é importante um casal, para além de construir o amor, eles perceberem que um relacionamento tem que ter fundamentos. Alicerce, construção de alicerce. Nesta construção de alicerce, é preciso colocar Deus em primeiro lugar. Há coisas que nós não conseguimos sem Deus. Amar uma pessoa é muito difícil. Sim. Eu acho que a coisa mais difícil é amar, porque é uma decisão. É a mesma coisa que ir a um ginásio. Eu não vou ao ginásio porque é gostoso. Dói tanto ir a um ginásio. E mesmo aqueles que já estão há anos cheios de músculos ainda sentem dor quando vão ao ginásio. Mas é uma decisão ter uma vida fitness. E passa por todos os riscos. As pessoas não são descartáveis. Eu acho que a pior coisa que pode existir no mundo é desistir de amar alguém. Descartar uma pessoa. As pessoas não são perfeitas. Elas precisam ser compreendidas, precisam ser ajudadas. Precisam de alguém que tenha uma paciência acima da média para poder perceber, ajudar e não culpar a pessoa por ser o que ela é.
Muitas vezes pessoas desistem de amar a outra pessoa por aquilo que a pessoa é. Ok. Não se preocupa em moldar a pessoa. E o processo de moldação não é um processo fácil. Porque o processo de moldação é um dos processos mais sensíveis, mas extremamente produtivos na relação. Quando nós encontramos alguém, nós encontramos de um jeito. Sim. E é preciso começar a trabalhar essa pessoa para ser aquilo que nós desejamos. O teu pai, tua mãe, criaram-te para ser um filho, como filho, não como esposo. É isso. Eu fui criada para ser filha. E fui filha. O trabalho de esposa, quem faz é o esposo. Uau. Moldar uma filha para se tornar uma esposa. Ok. E a esposa moldar um filho para se transformar em um esposo. Sim. Isso requer muita paciência e habilidades. Ninguém quer trabalhar mais na relação. Querem um casamento sólido, um casamento forte, um casamento fortalecido, mas ninguém quer trabalhar em alicerces que vão fundamentar esta construção que nós estamos a fazer. Querem encontrar pessoas perfeitas. Aonde? Pessoas prontas. Aonde? Ok. Eu posso ser uma boa esposa para o Danny e não ser uma boa esposa para ti. Sim. Porque eu sou tipo Danny. Ele me moldou ao tipo dele. Sim. E esse ser moldado ao tipo dele pode não servir para ti. Sim. Quando eu fico consigo, você tem que me moldar ao teu tipo. Sim. E eu tenho que ser flexível à moldação. E você tem que ter estratégias de moldação, tendo em conta o meu caráter, tendo em conta o meu lado surdo, o meu lado audível, o que me faz ficar surda, o que me faz ouvir, perceber muito bem sobre isso, que tipo de temperamento eu carrego, perceber para conseguir me moldar, não para me mudar. Okay. A moldação não muda a essência. Ok. Nós temos porcelana, não é isso? Sim. Esta porcelana pode fazer um quadro desses, de porcelana. A essência é porcelana, mas pode ter vários moldes. Sim. Podemos ter várias outras coisas feitas por porcelana. Não deixa de ser porcelana, mas foi moldado para uma necessidade. Sim. É o que muitas pessoas não conseguem perceber, só querem reclamar. Porque tu falas muito, porque tu és isto, porque tu não ouves, porque tu... Ao invés de reclamar o que a pessoa é, está na hora de você moldar, porque as pessoas são moldáveis para a tua necessidade. A essência não vai morrer, mas a pessoa estará moldada de acordo com o feitio que você quer. Então, esses são os alicerces. Não só isso, é preciso a construção do comprometimento, compromisso, disciplina. Nós amamos indisciplina. Amamos libertinagem. Ok. E às vezes quando casamos pensamos que cheguei na terra da liberdade, da libertinagem. Ok. As pessoas casadas querem viver a vida de solteiro. Alguns solteiros são mais regrados do que pessoas casadas. Ok. E não conseguem compreender que o compromisso, o comprometimento, a aliança que você faz com alguém para serem um só tem que ser endossado pela disciplina. Ok. Disciplina financeira, disciplina emocional. Gente, as pessoas
podem estar casadas e se apaixonar por outras. Acharem outras interessantes. Para eu não me relacionar com outro homem, preciso eu ser disciplinada. Sim. Eu posso sair na rua e encontrar uma pessoa interessante e achar um uau. Mas eu sou casada. Eu tenho que me disciplinar. Quando eu me disciplino, mesmo que eu diga uau, eu sei que eu tenho o suficiente que eu preciso, eu não preciso disso. É a mesma coisa quando começo com dieta. Vejo o pão, ai meu Deus, esse pão. Mas não. Não, Rose, foco. Cadê a maçã? Cadê a água? Meu Deus, uma coca bem gelada. Não, água. Água, vamos beber água. Sim. E pronto. É preciso disciplina, autocontrole, autodomínio. Caso não, todos nós temos capacidade de ser adúlteros, de ser traidores. Todos nós temos essa capacidade. Mas é preciso haver autodisciplina, porque quando se quebram esses alicerces, a nossa construção não é firme, não é forte, não é sólida. Qualquer vendaval vai abanar tudo. Vai abanar. Eu acho que tínhamos que ter um segundo episódio só para falar de casamento. Vamos marcar o segundo episódio só para falar de casamento. Sem problema. Sim, porque já falamos muito do início, como é que as coisas funcionam. E falamos muito pouco sobre casamento. E penso que é a especialidade também da pastora Rose sobre casamentos. Então vamos marcar sim um segundo episódio para falar sobre casamento. Mas antes antes de terminar, vamos deixar a palavra-chave do nosso episódio. Pastora Rose, na sua responsabilidade. Meu Deus! Palavra-chave: faça a melhor escolha da sua vida. Quando você decide entrar dentro do relacionamento, não pense com o coração, pensa com a mente. Case-se com alguém que você quer se tornar. Boa. É isso. Muito bem. Obrigado. Então, este foi o nosso 8º episódio. Pastora Rose, últimas considerações, onde é que as pessoas te encontram e é isso. Ótimo. Eu sou Rose Kefa Sentimani e faço colaias, preparo noivos, noivas para o casamento, faço terapias e atendimento personalizado. De uma forma online e também presencial. Então, eu tenho também vários cursos, tanto de desenvolvimento pessoal, como também sobre relacionamentos. Então, quem... é a melhor pessoa para este episódio. Que maravilha! Então, faço também, estou aberta para palestras, estou aberta para seminários, para workshops corporativos, grupo de amigos, pessoas, por aí. E desenvolvo também alguns programas especiais para casais, como acampamentos de casais, workshops também a nível nacional, exatamente. Então, dizer que podem me encontrar através das minhas redes sociais, Rose Kefa Sentimani, Facebook, Instagram, YouTube, e também podem ligar para 845.111. 845.111. Exatamente, para poder ter um atendimento personalizado de casal ou aderir àquilo que são os nossos cursos e saber dos nossos programas. Boa. E olha que ela responde, eu contactei a professora através do Instagram e ela respondeu, eu sou muito grato por isso mesmo. E muito obrigado mais uma vez pela presença. E fica a promessa de fazermos um episódio só sobre casamento, porque nosso programa é mesmo focado à educação e especificamente para a área de relacionamentos. Sempre. E será mesmo uma honra, um prazer recebê-la de novo. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio.